O tema que eu queria conversar nessa noite é sobre completando a maratona. O Senhor já havia falado ao meu coração há um tempo atrás sobre esse assunto. Eu até falei para o Marcelo que eu peguei a minha Bíblia e anotei tudo aquilo que aquele dia o Senhor trouxe uma luz tão grande ao meu coração a respeito desse tema, e é um tema que eu acho muito lindo e diz respeito a nós mesmos, porque nós precisamos entender e às vezes nós precisamos relembrar muitas coisas e relembrar que nós estamos numa maratona, nós estamos numa corrida, não é? E nós precisamos às vezes relembrar algumas coisas. Tinha um cântico no seminário que ele dizia mais ou menos assim, que nós somos falhos e humanos e esquecemos demais. Então faz-nos sempre nos lembrar, ó Senhor, das tuas verdades, daquilo que o Senhor tem para nós. E esse é um assunto, não é? Porque nós não podemos jamais nos esquecer que nós estamos numa corrida, não é? E Paulo fala muito bem sobre esse tema, sobre esse assunto, e é no livro de Coríntios que eu queria falar nessa noite, é 1 Coríntios capítulo 9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler a princípio dos versos 24 a 27. E diz assim: Não sabeis, vocês não sabem, que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, queridos, nós estamos numa corrida, nós temos um alvo, não é? Nós temos um alvo que é a coroa eterna, e nós precisamos mesmo correr atrás desse alvo, e como Paulo nos diz, esmurrar o nosso corpo se preciso for, para entendermos que temos um alvo. Eu sei que você já deve ter assistido corrida, né, na TV, às vezes nas Olimpíadas, né, que é onde passa mais. E uma coisa é verdade, eu concordo mesmo às vezes com alguns comentaristas, quando eles falam que o atleta ele se dedica tanto para alcançar aquele objetivo, e eles correm atrás, e na verdade eles só um ganha o prêmio, não é? E eles se esforçam tanto, eles se submetem a dietas tão rigorosas, fazem exercícios por tanto tempo, não é? Eles conseguem focar, porque eles têm um alvo ali, e um objetivo final, que é ganhar, no caso das Olimpíadas, aquela coroa, não é? Que logo, como diz o verso, ela murcha e perece, porque esse é um costume de Olimpíada, né? Eles sempre recebem aquela coroa, as flores, não é? Nesse caso, é isso que está se referindo, essa coroa que logo perece. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um alvo, nós temos uma corrida, sim, a percorrer, não é? Nós temos uma coroa, essa coroa não vai perecer, ela vai permanecer e ela vai durar para sempre, mas nós temos um alvo, e muitas vezes no meio dessa corrida, como acontece numa maratona, alguns corredores eles acabam desistindo, não é? No meio do caminho, eles não conseguem completar a carreira. E aqui Paulo chama a nossa atenção, e eu sempre tento me detalhar nas pequenas palavras. Eu sei que às vezes uma palavra faz tão grande diferença, né? E ele fala no final, para que depois de eu ter pregado, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, nós precisamos entender que essa corrida, queridos, eu vou falar, não é fácil? Não, né? Eu sei que vocês conhecem alguém
que infelizmente pode ter desistido ou parado já no meio do caminho, né? Não teve forças, não conseguiu entender, não é realmente que estamos numa corrida, que nós temos um alvo e nós precisamos focar nesse alvo, não é? Eu acho lindo um texto de Hebreus e logo nós vamos ler ele, mas eu só vou adiantar. Hebreus fala, Hebreus 12:2, que nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso, não é? E às vezes nós, sem percebermos, nós vamos colocando tantos pesos, tantos pecados, e nós vamos parando no meio do caminho, ou vamos até sim cruzar a linha de chegada, mas com tanto sacrifício, sabe? Tanto sacrifício. E a nossa corrida pode ser mais fácil. Pode, eu quero mostrar para você na palavra de Deus que tem alguns pesos, alguns pecados que nós precisamos nos desvencilhar. E está logo no texto seguinte, no capítulo seguinte. E eu achei tão lindo esse 1 Coríntios 10, porque ele vai citando ali exemplos. E eu falo nós porque eu já nasci na igreja, né? Desde os 4 anos. Então eu sempre ouvi isso, eu sempre ouvi os irmãos, as pessoas falando sobre o povo, não é, do Egito, sobre o povo de Israel, quer dizer, não é, nossa, aquele povo, né, viu tantos milagres e não persistiu, e eu via tanto. E o capítulo 10 fala de alguns exemplos deste povo, não é? Mas no final ele fala que é testemunha, isso serve de exemplo para nós. Então aqui fala de alguns pecados que nós precisamos, nós necessitamos deixar mesmo de lado. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, o capítulo 10, a partir do 1, eu vou ler do 1 ao 11. E depois nós vamos nos detalhar um pouquinho sobre esses pesos e pecados que está aqui neste texto. Mas, seguindo o texto, ele fala assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Tudo isso foi escrito para exemplo, para que nós não cometamos os mesmos erros. Porque eu sei, é fácil criticar, né? É fácil falar, aquele povo, né, tinha tanto, tão abençoado, tinha a nuvem que os cobria. Mas nós muitas vezes, e quantas vezes, agimos da mesma maneira, ou às vezes até pior do que este povo. E tudo isso, e ele repete várias vezes, aconteceu como exemplo. Então não siga esses exemplos. Nós temos uma corrida, nós temos uma maratona para completar. Então que o Senhor, no final, se agrade da minha vida e da sua vida. E que nós sejamos realmente aprovados no final. Que no final dessa corrida, eu e você, possamos ganhar mesmo a coroa. A coroa que dura para sempre. Amém?
Queridos, é interessante que esse povo, eles achavam que estavam fazendo certo, não é? Eles achavam que iam chegar à terra prometida. E você sabe que apenas 2 chegaram, Josué e Caleb. Só eles conquistaram, só eles entraram. Eles achavam que estavam fazendo certo. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo, né? Nós vimos a casa do Senhor, às vezes obedecemos às suas ordens, às vezes achamos que estamos fazendo certo. Mas o Senhor fala assim: ainda tem peso, ainda tem pecados que você precisa deixar, se desvencilhar, para que você corra livremente, sem nada te prendendo, para que você corra, fixe mesmo os olhos nesse alvo e chegue até o final. Querido, peso não é pecado, tá? Pecado é errar o alvo, eu sei que você sabe que é pecado. Peso não é pecado. Peso é algo que impede de correr livremente, de viver na dimensão de plenitude e vitória. Porque às vezes estamos sim carregando pesos desnecessários, que às vezes só nos atrapalham. É aquelas ervas daninhas que vão brotando, não é? No nosso jardim, se você tem um jardim, às vezes brota ervas daninhas. Você não vai deixar as ervas daninhas crescerem ali, porque ela vai abafar a tua planta, seja uma roseira, a planta que você tiver. Você precisa arrancar as ervas daninhas. É a mesma coisa com esses pesos que muitas vezes nós estamos carregando, estamos trazendo conosco e só está nos atrapalhando. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Ele diz assim, verso 2. Verso 2 não, perdão, é a parte B do verso 1. Que fala: desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então podemos sim estar carregando pesos e o Senhor fala: livre-se dele. Podemos sim estar carregando pecados que ainda não conseguimos deixar no altar e tem nos atrapalhado. Nós precisamos nos desvencilhar, jogar tudo isso fora para correr essa corrida, correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Então eu quero só falar alguns que eu vejo no texto de Coríntios. E ele várias vezes falou que nós precisamos ver, porque são exemplos, nós precisamos relembrar, não é muitas coisas. E o primeiro pecado pecados que nos impedem de completar a maratona, de completar essa corrida, o primeiro deles é a idolatria. Eu sei que você também sabe que idolatria para nós não se refere só a adorar imagens, como é tão forte na palavra de Deus, mas sim, tudo aquilo também que em teu coração ocupa o primeiro lugar, que o primeiro lugar tem que ser só de Deus. Só de Deus. Eu já vi casais na igreja idolatrarem filhos. O primeiro lugar no coração deles era filho. Era um filho. Poderia ser sim um filho muito desejado, ou pode ser um filho que você sonhou tanto, planejou tanto, que você colocou ali no lugar de Deus e você idolatra aquele filho. Eu já vi pais idolatrarem mesmo filhos dentro da igreja, de não deixarem os filhos fazerem nada. Às vezes era até triste, porque às vezes a mãe ficava, a criança queria dar o primeiro passo e andou com quase 2 anos de idade, porque a mãe simplesmente não deixava, ela não largava a criança, era no colo, colocou a criança numa bolha, não é? E ninguém chegava perto, ninguém podia pegar, ninguém podia beijar, porque às vezes o batom ia dar uma alergia, sabe essas coisas? Às vezes você pode colocar um marido, não é? Idolatrar um marido. Eu já vi também mulheres idolatrando maridos, empregos, estudos, um sonho, uma pós-graduação, uma faculdade, eu não sei. Mas às vezes, sem perceber, estamos dando a outras coisas o primeiro lugar que tem que ser só de Deus. E o Senhor fala tão forte nessa questão da idolatria. Nosso Deus é tão claro quando Ele fala sobre isso. Abre a tua Bíblia aí em Êxodo, só para
nós relembrarmos, Êxodo 20, de 3 a 6, diz assim: não terás outros deuses além de mim. E não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também age com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O nosso Deus é um Deus ciumento, né? A palavra de Deus fala mesmo que só a Ele adorarás, só a Ele servirás, só a Ele devemos prestar culto. O nosso Deus é um Deus ciumento. Então não troque o lugar de Deus no teu coração, o primeiro lugar, por pessoas ou por coisas. Não troque, isso é idolatria. E aquele povo não terminou a carreira, porque eles foram idólatras. Está ali no texto de 1 Coríntios. Um outro pecado que nos impede de completar a maratona, como está também no verso 8 do capítulo 10, é a imoralidade. Nós precisamos sim vigiar os nossos olhos, precisamos sim vigiar os nossos ouvidos. Você sabe que isso influencia. Você sabe que muitas vezes caímos sim no pecado por causa dos nossos olhos, por aquilo que temos visto, por aquilo que temos ouvido. Nós precisamos, como pais, vigiarmos muito o que os nossos filhos assistem, o que eles veem na internet, porque muitas vezes nós nos despreocupamos, não é? Achamos que os nossos filhos, não, mas está em casa, está lá na internet, não, está em casa, está assistindo um filme que não tem nada de mal. E eu tenho ouvido vários testemunhos, infelizmente são mais de adolescentes, que quando os pais não estão, assistem a filmes de terror. E não vem falar para mim que não tem nada a ver um filme de terror. Eu quero que você consiga assistir um filme de terror, porque eu não consigo. Eu tentei ver alguns pedaços, porque eu precisava ministrar sobre o Harry Potter. Eu não consegui. De tanto ocultismo que tem nessa série, eu não consegui ficar 5 minutos assistindo. E muitas vezes nós somos os incentivadores dos nossos filhos para comprarmos esses tipos de livros, filmes, porque achamos que não tem nada a ver. Desenhos, às vezes tão inocentes, mas que não tem nada de inocente. Eu preciso mesmo pedir para que você pare e assista o que o teu filho está assistindo. Não é perda de tempo, não. Você precisa vigiar, porque muitas vezes eles não estão enxergando aquilo que o inimigo está infiltrando. E isso entra, queridos, e faz um estrago muito grande. Então precisamos vigiar o que os nossos olhos estão vendo, sem falar na questão da pornografia. Não é que é tão escancarada hoje em dia, já não tem mais nem horário na TV para isso acontecer. Acontece numa sessão da tarde, qualquer horário. Você vê cenas horríveis na TV. Tudo está apenas um clique no computador, não é? Você acessa qualquer coisa, qualquer tipo de site, você acessa no computador. Está apenas um clique. E nós muitas vezes estamos empurrando os nossos filhos para essas coisas. Aquele povo não concluiu a carreira, a maratona, por causa da imoralidade. Precisamos sim vigiar, queridos, o que os nossos olhos, o que os nossos ouvidos estão ouvindo, músicas, não é? Que dizer de todo esse lixo que a sociedade, a mídia tem apresentado, e muitas vezes
Muitas vezes eu falo porque eu vivi isso. Não é eu... Meu pai era caminhoneiro e eu não gostava de música sertaneja não, mas eu amava o meu pai. Então, como ele era muito ausente em casa e eu queria a presença dele, então ele chegava, a hora que ele virava o caminhão na esquina, eu já largava tudo e corria lá para o caminhão e ele todo alegre. Mostrava lá, naquela época era fita cassete, tá? Alguns nem sabem mais, né? Os nossos filhos nem sabem mais o que é fita cassete, mas naquela época era fita. Meu pai chegava com aquela alegria e às vezes na fita mesmo já tinha figuras, já tinha imagens de mulheres, né? Sem roupa, se insinuando tudo, e algumas músicas tão horríveis, não é? Mas eu dizia para o meu pai que eu gostava, porque eu queria a presença dele, eu queria ficar ali no caminhão e ele mostrava e ele se alegrava, ele achava que eu gostava. Eu fui aprender violão por causa dele, porque eu queria que ele estivesse presente comigo, e ali eu aprendi a tocar as músicas que ele gostava, todas sertanejas, né? Mas nós precisamos passar um filtro naquilo que nós temos ouvido, se é que nós conseguimos ouvir as músicas do mundo, porque de um tempo para cá, eu não consigo nem mais ouvir. Eu não consigo mais. Eu prefiro um louvor. Aquele que me leva para mais próximo do meu Senhor. Então nós precisamos sim, queridos, às vezes é preciso renúncia. Às vezes é preciso renúncia. Não tem como viver uma vida nova com velhos estilos, vivendo a velha vida. Nós precisamos sim, muitas vezes, renunciar. É um preço a pagar? É um preço. Mas é fácil. Se você voltar os teus olhos e ver tudo aquilo que o Senhor sofreu por mim, por você, é fácil. Renunciar a algumas coisas, e o Senhor fala: filha, abre mão disso, porque isso não traz bênção para a tua vida, isso não te edifica, isso está te afastando de mim. São pesos desnecessários que nós estamos colocando, e nós estamos tentando correr essa corrida com pesos que estão nos atrapalhando. E hoje o Senhor fala: larga esse peso. Corre livremente. É muito mais fácil correr livremente. A vida cristã exige sim renúncia e obediência. Não tem como. Não tem como. É uma vida de renúncia. É uma vida de obediência. E a bênção na obediência. Quantos textos na palavra de Deus, quantos textos nos levam mesmo a ver, e o Senhor fala: filho, se você fizer isso, eu vou te abençoar, eu vou cuidar da sua, isso no Velho Testamento, eu vou cuidar da sua plantação, eu vou fazer tantas coisas, mas é preciso obediência. Abre mão de algumas coisas, abre mão de um peso desnecessário, de pecados que estão atrapalhando essa corrida que o Senhor tem para nós. Cuidado então com aquilo que você está assistindo, com músicas que vocês estão, que a gente às vezes acaba ouvindo. Outro pecado, outro peso que nos impede também de completar a maratona, está no verso 9 do capítulo 10 de 1 Coríntios. É pôr à prova a paciência de Deus. Não podemos desafiar os princípios estabelecidos por Deus. Não podemos desafiar. Eu sei que você sabe também. Você vai falar: mas Deus é um Deus tão misericordioso, Ele é um Deus tão amoroso, Ele é um Deus paciente. Sim, a sua benignidade dura para sempre. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu sei que você também sabe disso, mas tem um alerta aqui, para não colocarmos à prova a paciência do Senhor. Não fica testando. Não fica toda hora caindo no mesmo pecado. Não fique. Arrependimento é transformação, é mudança. Arrependimento gera transformação e gera mudança. Não coloque à prova a paciência de Deus, porque aqui o povo colocou à prova a paciência de Deus. E eles não completaram a corrida que estava proposta para eles. Apenas 2. Daquela multidão toda, apenas 2 permaneceram firmes.
conseguiram entrar. Tiveram mesmo. Conquistaram a coroa ali que estava proposta para eles. Outro peso, outro pecado que nos impede de completar a maratona é a murmuração. Queridos, eu sei que você também sabe, mas eu só vou relembrar que quando nós murmuramos, nós dizemos a Deus o quê? Que nós, no lugar dele, nós faremos melhor. Texto de Êxodo 16, você está em Êxodo, volta um pouquinho. Êxodo 16, 8, diz assim: Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé, e sim contra o Senhor, que são as nossas murmurações. E eu vou falar para vocês, sei que não é fácil. Logo que o Marcelo trouxe isso, deve ter uns 1 ano e meio, quase 2 atrás, uma pulseira para mim de Marília. 40 dias sem murmuração. Aí eu coloquei aquela pulseira e falei, é fácil. Essa eu tiro de letra. Foi difícil. No começo, toda hora eu trocava de braço. Eu falei, Senhor, eu sou assim mesmo. Sabe, o Senhor me fez ver quem era a Ana. Eu não vou falar para você que eu já estou livre desse mal, não. É algo que eu preciso vigiar constantemente. Mas como nós murmuramos. Eu murmurava no trânsito. Se alguém cruzava a minha frente, já estava eu ali murmurando. Eu falei, Senhor, eu sou isso mesmo. Como eu murmuro? E aquela pulseira me ajudou muito, muito mesmo. Foi fácil completar os 40 dias? Não. Levou meses, meses e meses. Eu já estava até com vergonha, porque eu não tirava aquela pulseira. Aí as meninas ficavam, mãe, já trocou de braço? Eu, não faz eu pecar de novo. Não foi fácil, não foi fácil. Mas nós precisamos nos desvencilhar desse peso também. Porque a palavra de Deus fala tão severamente contra a murmuração. Porque todas as vezes que nós murmuramos contra o Senhor. É contra Ele que nós murmuramos. Então nós precisamos nos lembrar disso. Que todas as vezes que murmuramos é contra Ele. Você tem algum fardo? Algum peso que você precisa jogar fora? Eles podem ser de todos os tipos. De todos os tipos. Pode ser um vício, o fardo, roupas. E eu demorei para entender essa questão. Que pode ser um fardo também. Essa questão de roupas. E para nós mulheres, poderia colocar como sapatos, porque nós gostamos, né? Como diz meu marido, só um pé, 2 pés, quer dizer, né? E não precisa de tanto sapato, né? Mas às vezes é um peso isso, porque você vive para essas coisas, né? Não há contentamento para você. É sempre querer mais, mais, mais e mais. E eu estou falando porque eu também já fui assim. Eu vivia, eu trabalhava só para comprar sapatos e sapatos e mais sapatos. Eu fui para o seminário com muita vergonha. E depois o Senhor já foi me mostrando. Eu tinha mais de 100 pares de sapato. Quando eu fui para o seminário, eu deixei alguns em casa. E quando eu cheguei lá, e aí foi descarregando o carro, né? E fui colocando tudo na caixinha, né? Aquele monte de par de sapato. Aí algumas lá falavam assim, nossa, mas você tem tanto, eu só tenho 2. Toma, consumista, precisa de tanto? Para que tudo isso? Não é? E foi uma lição muito grande para a minha vida. Porque eu vivia para isso, entendeu?
para comprar, se endividar, porque meu salário nunca dava. Minha mãe sempre tinha que me ajudar, porque eu comprava. Eu já cheguei a comprar sapato, para você ver como que isso é sério. Muitas vezes a gente precisa de libertação nessa área do consumismo. Né? Libertação, às vezes a gente acha que é só com relação a demônio, né? Quantas áreas precisamos de libertação? Eu já cheguei a comprar sapato, um número a menos, porque eu me apaixonei por aquele sapato. E só tinha aquele. Ele tinha que caber no meu pé. Entendeu? Paguei caro no sapato. Conclusão, não consegui usar nenhuma vez, porque eu tive que tirar e ficar descalça. E dei no seminário. Mas o Senhor foi fazendo uma obra. Eu não estou 100% curada, porque às vezes eu passo na frente ainda de uma vitrine, né, e aquele sapato pode saltar aos meus olhos, aquela cor que eu não tenho, ou aquela blusa, aquele vestido, aquela roupa. Mas aí o Senhor, depois de tratar muito, depois de eu me derramar muito e pedir muito para que o Senhor me libertasse disso, aí sempre vem o Senhor e fala assim: filha, você está precisando? A maioria das vezes eu não preciso. O Senhor tem sido tão bom para comigo. Tem me dado muito mesmo. E eu falo: não, Senhor, eu não preciso. Eu vou abrir mão disso. Às vezes isso é um fardo. O consumismo é um fardo para você. Um peso desnecessário. E hoje o Senhor está falando: filha, entrega isso. Deixa eu te libertar disso. Deixa eu abrir os teus olhos para outras coisas. Existe vida além de roupas e sapatos. Existe. Não estou falando para você não comprar mais, você me entendeu, né? Mas às vezes isso é um fardo que você precisa deixar. Ou às vezes um hábito antigo, como a maledicência. Eu não coloco nem como um hábito, é um pecado mesmo, né? A maledicência, o palavrão. A palavra de Deus fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para a edificação. Não é? Às vezes esse é um peso que você tem carregado desnecessariamente. Entrega no altar do Senhor, seja a maledicência, seja o palavrão. É um peso desnecessário que está te atrapalhando de correr livremente essa corrida que o Senhor já propôs para nós. Como eu disse, o arrependimento significa mudança, transformação. E para isso é necessário livrar-se de tudo que não pode coexistir com Cristo. Nós precisamos deixar no altar. Você não pode colocar uma nova vida num velho estilo de vida. A tragédia inevitável sempre ocorre. A nova vida perde. Se você colocar a nova vida no seu velho estilo, você precisa abrir mão do seu velho estilo e viver essa nova vida que o Senhor tem para nós. Precisamos fazer isso. Como nós vencemos a corrida? Eu mostrei alguns pesos, só aqueles que estavam no capítulo 10, né, de 1 Coríntios. Mas como nós vencemos essa corrida? O caminho para a vitória na maratona da vida é concentrar toda a nossa atenção na pessoa de Cristo. Precisamos voltar realmente os nossos olhos para a pessoa de Cristo. É Ele, é Ele. Abre lá em Filipenses 3. Filipenses 3. Verso 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado. Ali Paulo está falando sobre correr, né? No versículo 12 também fala sobre isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O teu alvo, a pessoa da tua atenção tem que ser Jesus, só Jesus. Não podemos colocar os nossos olhos em pessoas. Pessoas são falhas,
pecam, erram. Não podemos colocar os nossos olhos em pastores. Erram também, porque são pecadores. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos na pessoa de Cristo. Aí sim, na pessoa de Cristo, colocando os nossos olhos no Senhor. Nós vamos permanecer firmes e concluirmos sim essa corrida. Ele é o ponto de partida e ao mesmo tempo é a linha de chegada e o objetivo maior da nossa fé. Aí é o que está em Hebreus 12:2, que aquela hora eu tinha colocado o texto falado, o versículo errado. E Hebreus 12:2 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Ele, é somente Ele, o nosso ponto de partida e é também a linha de chegada. Os olhos fitos em Jesus. Jesus é o nosso orientador. Jesus é o nosso treinador e exemplo, pois Ele já venceu a morte e conquistou o grande prêmio do universo. É Ele, é Jesus. Quanto tempo você tem gasto em se aprofundar na palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Só de final de semana é pouco. O Senhor quer mesmo que eu e você nos dediquemos cada vez mais ao Senhor. E nós vamos conhecê-lo lendo a sua palavra, tendo intimidade com o Senhor. Ele, está tudo aqui na Bíblia, está tudo aqui no seu manual. Como nós devemos correr essa carreira, essa maratona, está tudo aqui na palavra de Deus. Então nós precisamos mesmo, Ele é o nosso orientador. Nós precisamos correr sempre para a palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz luz, é a palavra do Senhor e só Ele. As restrições, sofrimentos e humilhações que passamos diariamente por amor e obediência ao Senhor são recompensadas pela certeza da vitória e da glória eterna. São vários textos que eu queria ler aqui, mas o tempo não vai permitir. Se você quiser anotar, Mateus 5, 10, 12, é o texto das bem-aventuranças, e ele fala ali, bem-aventurados aqueles que sofrerem por causa do meu nome e tudo, né? Romanos 8, 18 também diz, 2 Coríntios 4, 17, 1 Pedro 4, 13, 5, 1 e 10. E é interessante que muitas vezes nós achamos que sofremos, né, muito por causa do Senhor Jesus. Às vezes sofremos humilhações, sim. Eu já perdi amigos, sim. Não é? Mas quando nós paramos e nós vemos o sofrimento que os cristãos estão passando ao redor no mundo, querido, você vai chegar à conclusão que você não sofre. Nós não sofremos por amor a Cristo. Humilhação, nada. E às vezes reclamamos tanto, não é? Nós temos liberdade aqui de abrirmos a Bíblia, seja num ônibus, seja na rua, em qualquer lugar você tem a liberdade de orar ao Senhor, de falar do Senhor Jesus. E quantos cristãos estão morrendo ao redor do mundo, na Coreia, na China, na Índia, tantos lugares estão sendo queimados vivos, igrejas sendo destruídas por amor a Cristo. E aí a gente chega à conclusão: Senhor, muitas vezes eu reclamo que eu sofro. Eu não sofro. Não se compara, nada se compara ao que os nossos irmãos têm passado ao redor do mundo. E eles têm permanecido firmes. Eles não têm negado o Senhor Jesus. E quantas vezes nós nos calamos, sentimos vergonha de falarmos do Senhor Jesus. Às vezes o Espírito Santo está ali te incomodando, seja num caixa, na fila,
né, de um supermercado para falar do Senhor Jesus, seja num posto de gasolina, seja com o seu colega ali, o seu amigo na faculdade, na escola. E nós nos calamos e os nossos irmãos têm permanecido firmes, têm perdido suas vidas. E quantas coisas, eu sei que a mídia não passa quase nada sobre isso. Entra na internet, entra no canal do YouTube e você vai ver. Eu consigo assistir muito pouco. E eu falo, Senhor, eu posso fazer muito mais para o Senhor e eu não tenho feito quase nada. E às vezes nós reclamamos que nós sofremos, não é? Perdemos amigos, vizinhos não querem conversar com a gente porque nós somos crentes, né? Cristãos. Nossa, como eu sofro. Nós não sofremos por amor a Cristo. Nada, nada, nada. Assiste algumas coisas na internet, porque a TV não passa quase nada. Às vezes eles até falam que são montagens, né? Então assiste para você ver. E clame mesmo e dobre os teus joelhos, porque você não vai conseguir assistir até o final, sem derramar lágrimas e ver o que está acontecendo. E eles têm permanecido firmes. Eles têm conquistado a coroa. E aí Paulo nos lembra lá no começo, não é? Que às vezes fazemos tanto, e ele fala, para que eu, depois de ter falado, depois de ter pregado, não venha a ser reprovado. Então que o Senhor, nessa noite, se agrade mesmo da minha corrida e da sua corrida. Mas pode ser que nessa noite também o Senhor te trouxe alguns pesos que precisam ser abandonados e deixados de lado. Tem um vídeo muito lindo que eu queria que vocês assistissem e vai falar sobre corrida. E pode ser que você já tenha assistido, é um vídeo antigo, não é recente, tá? Como a Esther disse, pode ser que a resolução dele não esteja muito boa, mas eu espero que você entenda e assista mesmo até o final. E depois eu vou concluir a nossa meditação dessa noite. Amém?
Eu não sei como está a sua corrida, mas se você se lançar nos braços do Pai, Ele pode te ajudar a completar essa corrida que está proposta para você. É desejo dEle que você conclua. Então não pare no meio do caminho, não desista. Faça como esse corredor. O Pai veio e o acolheu, e ele chegou até o final. Então, se preciso for, se lance mesmo nos braços do Pai, mas não deixe de completar a corrida que está proposta para você. Amém?